Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, como dizia meu pai de ordem São Francisco de Assis, pace e bene, paz e bem. Que Deus dê a vocês a graça que deu a São Francisco, a graça de passar as 24 horas do seu dia somente vivendo em paz e passar as 24 horas do seu dia somente fazendo bem. A graça de a cada instante viver se perguntando: será que eu estou em paz? Será que eu estou fazendo bem? Será que? Esse foi o segredo de São Francisco de Assis. Quando ele descobriu nos evangelhos que essa foi a atitude que em Jesus caracterizou o porquê da sua encarnação, São Francisco se decidiu a seguir com fidelidade este modelo que o Pai do Céu lhe ofereceu. Você se lembra do lugar bíblico, onde São Francisco descobriu este caminho de Jesus, 24 horas do dia somente fazendo bem? Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. É a Capela de São Martinho, decorada com vitrais e pintada a fresco por Simone Martini, por volta de 1317, em Assis, Itália. Mas eu estava falando com você sobre o lugar bíblico onde São Francisco descobriu aquele caminho feliz. Caminho de passar 24 horas do seu dia somente fazendo bem. Pois é, o trechinho bíblico que São Francisco amou e sabia até de cor era este. São Francisco se encantou com este versículo. É o resumo da missão de Jesus. Vamos juntos ver no Evangelho. No Evangelho. É Atos dos Apóstolos, isto. Atos 10, versículo 38. A parte central do versículo diz assim: Jesus de Nazaré passou somente fazendo o bem e curando todos aqueles que estavam oprimidos pelo maligno. Atos 10, versículo 38. Você compreendeu? Quando a gente está em paz, a gente liberta os que estão deprimidos pelos espíritos opressores. Passar somente fazendo bem. Agora, essa vocação assumida por São Francisco de Assis não se torna exclusividade de São Francisco, de jeito nenhum. São Francisco descobriu passar somente fazendo bem. Mas passar somente fazendo bem é a minha vocação. Passar somente fazendo bem é a sua vocação. Passar somente fazendo bem é um chamado que Deus está fazendo a cada um de nós. Agora, passar somente fazendo bem não é somente viver fazendo bem para os outros e curando todos aqueles que estiverem oprimidos pelo maligno. Mas passar somente fazendo bem é, de um modo muito especial, passar com alegria as 24 horas do nosso dia amando o próximo, como a gente ama a gente mesmo. Você percebe a inteligência de Jesus nesse ensinamento? Palavra autêntica do Mestre: ama o próximo como a ti mesmo. Observe quando Jesus diz: ama o próximo como você ama você mesmo. Jesus está supondo que este bom amor próprio que você tem por você mesmo existe. Por isso, a questão é também saber se nós, de fato, estamos nos amando a nós mesmos de verdade. Por exemplo, se você vive negligente na sua vida espiritual, se você vive negligente na sua vida de oração, se você vive negligente na sua leitura diária da Palavra do Senhor, quero dizer, se você não lê a Bíblia todos os dias, pelo menos uma meia hora por dia, se você não escuta o Pai meia hora por dia, se você não confessa periodicamente os seus pecados, etc, etc, etc. Se assim é, como é que você pode afirmar que você tem por você mesmo aquele bom amor próprio que Deus deseja que você tenha? Essa negligência na intimidade com Deus, se ela existe, então estaremos revelando para nós mesmos que perdemos a nossa autoestima. Perdemos a nossa autoestima. E você sabe por quê? Porque quem não está interessado em Deus, perdeu o interesse pela salvação eterna. Isso é grave. Quem não está interessado em Deus,
perdeu a sua salvação eterna. Você compreende o que eu estou dizendo? Quem não está interessado em Deus perdeu o interesse pela salvação eterna. Isso é grave. E tem outra coisa. Você já percebeu como a nossa vida passa depressa, depressa? Não é verdade que quando celebramos o nosso aniversário de vida, nós também estamos celebrando o nosso aniversário de morte? Pense comigo, pense comigo. No dia que celebramos nosso aniversário, não é verdade que também nós acabamos de morrer mais um ano? Pois é, verdade pura. E a cada instante nós estamos vivendo, mas também a cada instante nós estamos morrendo. É uma realidade nua e crua. A vida é assim. Você percebe essa verdade? São Francisco percebia. São Francisco era um santinho que sabia viver a vida com muita alegria, com muito bom humor. Mas também era um santo que, com responsabilidade, vivia pensando na hora da sua morte. Vamos ver essa verdade no texto das fontes franciscanas. Aqui está. Fontes franciscanas. Vamos abrir aqui as nossas fontes. São os últimos versículos do seu alegre canto, hino ao sol ou louvores às criaturas. Veja bem, nos últimos versículos, São Francisco escreveu assim, observe, no último versículo do louvor ao irmão sol, louvor às criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte, da qual nenhum vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal, e felizes aqueles a quem a morte os encontrar em sua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes haverá de fazer mal nenhum. Está aqui, os últimos versículos do canto ao irmão sol, ou louvores às criaturas. Irmãozinhos, é como eu disse, São Francisco era um santo que vivia sorrindo. Uma alegria permanente, que não era uma alegria tola, uma alegria fútil, vazia. Olha aí no seu hino ao sol, como ele escreve a sua reflexão serena de quem vivia pensando na vida com maturidade. Louvada seja, meu Senhor, pela nossa irmã morte, mas ai daquele que morre em estado de pecado mortal. Você compreende? São Francisco pensava na morte e vivia celebrando a morte como um momento muito abençoado. E é por isso que ele cantava este louvor cheio de esperança. Como é feliz aquele que morre na amizade do Senhor. Você percebe? Como é feliz aquele que morre na amizade do Senhor. Pensamento de São Francisco de Assis. Como é feliz aquele que morre na amizade do Senhor. Amém. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Pois é, meus irmãos, nós estávamos vendo como São Francisco era zeloso por aqueles a quem ele amava. E como amava todo mundo, queria que o mundo inteiro encontrasse o caminho do céu, fazendo o bem. Hoje esse espírito profético está desaparecendo. É difícil ver alguém falar de pecado. Caso raro é ver alguém falar de condenação eterna. Pois é, mas a condenação eterna existe. Eu li um livro, já apresentei aqui para vocês, O Segredo de Fátima. No Segredo de Fátima, este livro, ditado pela Edições Loyola,
conta as aparições de Fátima, ali você pode ler que Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia de Fátima. Então eu pergunto, por que Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia de Fátima? E tem mais, também você pode ler neste livro O Segredo de Fátima, Edições Loyola, que nas aparições de Fátima, Nossa Senhora ensinou ao Francisco, a Jacinta e a Lúcia de Fátima aquela ejaculatória que a igreja do mundo inteiro ora quando ora o seu terço, todos os dias. Aquela ejaculatória entre cada dezena. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as alminhas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Agora eu pergunto outra vez, o que Nossa Senhora quis nos lembrar quando ensinou aos pastorinhos essa oração? Escute ainda uma vez, preste atenção o que está escrito na ejaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Não é verdade que com esta oração Nossa Senhora está nos lembrando que a condenação eterna existe mesmo? Precisamos levar isto a sério. É palavra de Nossa Senhora. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Você compreende? Pois é. É um livrinho que você precisa ler, hein? É um livrinho que você precisa ler com muita urgência. Você precisa ler com muita urgência. O Segredo de Fátima. O Segredo de Fátima. Edições Loyola. Edições Loyola. Você precisa ler. Não estou fazendo propaganda de editora, não. É do livro. Mas nós estávamos falando de São Francisco, não é? São Francisco ficava feliz quando se lembrava da morte, porque a morte lhe trazia esta outra lembrança salutar. São Francisco vivia dizendo assim, meus irmãozinhos, é preciso viver bem para morrer bem. Espírito jocoso de São Francisco. Era brincando que São Francisco ensinava. Meus irmãozinhos, é preciso viver bem para morrer bem. E São Francisco morreu bem mesmo. O trânsito de São Francisco foi um dia de glória. Na hora da morte, Jesus veio buscá-lo pessoalmente. São Francisco morreu sorrindo. Mas a respeito desse viver bem para morrer bem, você quer ver o que São Francisco escreveu? É a primeira regra que São Francisco escreveu. Vamos ver aqui nas nossas fontes franciscanas. É a primeira regra de São Francisco, um momentinho. Está aqui. Primeira regra de São Francisco. Primeira regra ele escreveu, capítulo 21, versículos 7 a 9. Ele escreve assim: felizes aqueles que morrem completamente arrependidos dos seus pecados. Esses haverão de entrar felizes no reino dos céus. Porém, ai daqueles que morrem sem arrependimento nenhum dos pecados que fizeram. Esses serão chamados filhos do diabo, por causa das obras de maldade que fizeram, haverão de ir para o fogo do inferno. É por isso, irmãos, que eu os admoesto, rompam com as maldades do pecado, fujam do pecado e perseverem no bem até a hora da sua morte. É um outro aspecto de ver a morte, né? São Francisco é uma morte feliz, pois é. Primeira regra, capítulo 21, versículos 7 a 9. São Francisco, irmãozinhos, como nós vemos, e a tradição, era um santo alegre, o santo da alegria, o santo dos animais, dos bichinhos. Mas ele pensava na hora da morte. Não aceitar um conselho de São Francisco de Assis é rejeitar a verdade que ele aprendeu, estudando a palavra de Deus. É a experiência de um homem que acreditava na palavra do Senhor. Agora olha este panorama todo que nós vemos social, um vazio espiritual. Em toda parte a gente presencia este vazio espiritual, vazio de Deus. Essa é a opção de um mundo que já não pensa mais na vida eterna, não. Essa é a opção do mundo que vive pensando em tudo, menos na hora da morte. E nós vamos morrer, irmãos, mais dia, menos dia. Será que eu vou primeiro? Será que você vai primeiro? Não sabemos. Sabe o que é, irmãos? Nós estamos dentro de um terceiro milênio que está sendo seduzido por um vendaval de mentiras e ilusões. E esse barulhão dos escândalos que estamos vendo por aí são tão chocantes,
tão deprimentes que muitos até estão se deixando derrotar por um pessimismo paralisante. É a esperança em desencanto, ou melhor dizendo, é o desencanto da esperança. Observe aí esse turbilhão de consolações mundanas, todas cheias de coloridas falsidades e mentiras. E são essas falsas consolações que estão causando em nós este cansaço do nosso entendimento. Irmãos, está acontecendo o desencanto que Jesus profetizou, está aqui na Bíblia. Jesus dizia, de que vale o homem conquistar o mundo inteiro se vier a perder a sua salvação eterna. Veja Mateus 16, versículo 26. Mas hoje, a filosofia que predomina é exatamente esta. O que vale é ganhar o mundo inteiro. Agora, esse negócio de preocupação para salvar a própria alma é escrúpulo bolorento que tem cheiro de idade média. O que vale hoje é o poder, o ter, o sucesso, o prazer, as vitórias humanas. E agora observe, se não é das raízes deste materialismo mundano que está nascendo os crimes brutais, as injustiças, os escândalos políticos, os escândalos sociais, os escândalos econômicos, as corrupções e até mesmo os escândalos religiosos. Os escândalos religiosos. E é justamente este cansaço de vermos tudo isto acontecendo sem esperança nenhuma de solução, é justamente esse cansaço que está provocando em nós aquela mesma sonolência dos discípulos lá no Horto das Oliveiras. Você está lembrado? Você quer ver como o Evangelho descreve esse cansaço gerado pela desesperança? Vamos à Bíblia buscar as nossas soluções, nossas respostas. Lucas 22, versículo 40 a 46. Diz assim, ao chegar ao Getsemane, Jesus disse aos discípulos, orai para não cairdes em tentação. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orava. Até aqui o versículo 42. E mais um pouquinho abaixo, o Evangelho vai completar dizendo, escute só, depois de ter rezado, Jesus levantou-se, foi ter com os discípulos e os encontrou dormindo de tristeza. Então Jesus lhes disse, por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Lucas 22, 40 a 46. Você percebe? Lucas 22, 40 a 46. E quando acordou Pedro foi mais forte ainda. Simão, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Vigiai e orai. Os discípulos dormiam de tristeza. Nós lemos, né? Evangelho Lucas 22, 40 a 46. É como eu disse. O cansaço gerado pelas situações deprimentes e sem rumo de solução está nos envolvendo e levando a identidade cansada dos 12 no Horto das Oliveiras. Você percebe que em diversos setores a nossa sociedade está como que adormecida de tristeza? E a solução para a gente acordar dessa desesperança está no mesmo Evangelho. Você se lembra? Falei agora há pouco. Lucas 22, 46. Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Lucas 22, 46. Esse versículo é a graça de Deus passando pertinho e chamando todos nós, orai, orai. Ao dizer orai, Jesus quer dizer, comecem a arranjar tempo para se encontrar com Deus com frequência. Comece a arranjar tempo para se encontrar com Deus com frequência. Mas há um outro trechinho bíblico que explica completamente e muito bem a convocação desta graça de Deus que está na hora presente, passando no mundo inteiro. Vamos ver esse trechinho, é do Antigo Testamento. Mas já tinha sabedoria. Vamos ver, é Oséias 2, versículo 16. Diz assim, quando Deus quer falar a uma alma, Ele a atrai, a conduz ao deserto e ali,
no silêncio da solidão, Ele lhe fala ao coração. Oséias 2, versículo 16. Você compreendeu como é uma chamada da graça que passa? Quando Deus quer falar com você, Ele atrai você para o silêncio, conduz você para o deserto interior. E ali, no silêncio da solidão, Ele fala a você no seu coração. Oséias 2, versículo 16. Deus permita que todos nós, eu, você e a igreja, estejamos compreendendo este chamado da graça que está passando. Escute só mais uma vez. É Oséias 2, versículo 16. Quando Deus quer falar a uma alma, Ele a atrai. Conduz a alma ao deserto e ali, no silêncio da solidão, Ele lhe fala ao coração. Oséias 2, versículo 16. É isso. Silêncio e oração. Você compreendeu? Deus está querendo falar com você. Silêncio e oração. Você compreendeu? Paz e bem. Olha aqui uma notícia para você. Eu não sei se você já sabe que todos os dias, às 21h15, ou como gostam de dizer, às 9h15 da noite, 21h15, eu faço aqui em São Paulo um programa na Rádio América, Rádio dos Irmãos Paulinos, dos Padres Paulinos. É um programa que vai para todo o Brasil via satélite. Para você saber a rádio da sua cidade, que retransmite o programa, telefone para a Rádio América, aqui em São Paulo. DDD é 11, DDD de São Paulo, né? 11, e o telefone 5089 1155. DDD 11 e o fone 5089 1155. A mesma programação, esta mesma programação, é transmitida também pela internet. E você pode me ouvir com ótimo som da internet, perfeito, né? Digital, todos os dias às 21h15 ou 9h15 da noite. 21h15 de domingo a domingo, todos os dias. É só acessar o site www.radioamericasp.com.br e selecionar Rádio ao Vivo. E agora fique aí com a mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, hoje, filhinhos, eu os chamo de uma maneira especial a orar com o coração. Eu os chamo a orar pelos pecadores e por aqueles que com destruição, ódio e blasfêmias diárias penetram no meu coração e no coração de meu filho. Vamos orar, filhinhos, por todos aqueles que não desejam conhecer o amor de Deus e, apesar disso, estão na igreja. Vamos orar para que se convertam e a igreja ressurja no amor. Filhinhos, somente com amor e oração vocês poderão viver este tempo que lhes é dado para a conversão. Coloquem Deus em primeiro lugar e então o Jesus ressuscitado tornar-se-á seu amigo. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Os espíritos do mal se humilhem na tua presença.
como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor, todo o mal se derreta. Jesus, 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 em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesto o teu poder aqui, Jesus. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Senhor Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Dá coragem aos desanimados. Alegra os deprimidos. Consola os decepcionados, Senhor. Comunica a tua esperança aos que choram. O teu evangelho, Jesus, tu revelastes que de ti sai uma força que cura. Irradia esta tua força que cura agora, Jesus, sobre todo o teu povo brasileiro. Cura todas as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo, Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.